Oi! Esse episódio aqui é a continuação do episódio anterior, que eu tive que dividir em dois porque tava ficando muito comprido, e essa segunda parte aqui é muito cheia de nome, é cheia de mapa e cheia de coisa pra lembrar. Daí eu pensei, vai ficar muito pesado. Oi, gata. Vai ficar muito pesado se a gente deixar tudo junto, então por isso eu dividi. Mas aí você me pergunta, por que tem outro nome então? E aí eu te digo, porque o próximo capítulo tem uma folha só. Daí eu pensei, já que a gente dividiu o capítulo anterior, vamos colocar esse próximo capítulo nesse daqui, para não ter que fazer mais um vídeo ainda para falar de um capítulo de uma folha só. Então é por isso, ok? Bora lá então para a continuação do Despertar dos Elfos e do Cativeiro de Melkor. No fim, eles resolveram catar todos os elfos e levar lá pra Aman, onde tava tudo bonitinho ainda. Onde eles iam poder ficar protegidinhos junto com os Valar. Aí o Oromê foi lá de volta pra falar, para negociar com os elfos e chamar eles pra ir pra lá. Aí ele escolheu 3 elfos representantes do povo todo lá pra levar pra Aman rapidinho, pra eles verem se era massa ou não, se eles gostavam, se eles não gostavam, se eles queriam ficar lá ou não. Obviamente que eles acharam muito massa, muito lindo, muito maravilhoso. Voltaram lá pra contar pro resto do povo deles, que era muito legal, que todo mundo tinha que ir pra lá. Aí agora a gente vai lá pro mapa para explicar melhor como é que foi essa viagem dos elfos para casa nova deles. Antes da gente começar, eu tenho que dizer que este mapa não existe. Esse mapa aqui, um cara postou no Reddit uns 6 anos atrás. Ele simplesmente catou o mapa do Senhor dos Anéis e o mapa do Silmarillion e grudou os dois juntos. Então ele não é a coisa mais proporcional do mundo. Essas montanhas aqui no meio são as montanhas azuis, que a gente vê no lado mais oeste do mapa do Senhor dos Anéis. Então tudo que está para a direita dessas montanhas é a Terra-média que a gente vê no Senhor dos Anéis, e tudo que está para o lado esquerdo da montanha, dessas montanhas azuis, é Beleriand, que é onde a maior parte do Silmarillion se passa. Só pra gente ter como referência, mais ou menos, aqui tá o Condado, aqui mais ou menos tá Valfenda, atravessando essas montanhas aqui, que são as Misty Mountains, as montanhas... Como é que fala isso em português? As montanhas da névoa? Montanhas nebulosas, montanhas nevoentas, enfim. Essa aqui é a Floresta Negra, onde os anões ficaram presos no Hobbit. Aqui tá a Montanha Solitária. Aqui embaixo tem Moria, tem Rohan, Gondor e Mordor ali no cantinho. Mais pra frente a gente analisa melhor esse mapa aqui de Beleriand. Tá, mas e cadê o Túmino? E Angband? E esse tal de lago onde os elfos acordaram? E aliás, como é que chama esse lago? Angband fica mais ou menos aqui. O Túmino fica mais ou menos nessa direção. E o lago fica pra cá, assim, pro leste. E, aliás, o nome desse lago é Cuiviene. Só que esse mapa não tá, assim, muito com as proporções certas. Então, se você quiser um mapa bom mesmo, com as proporções e com as distâncias, você tem que comprar o Atlas da Terra-média, da Karen Wynne Fonstad, que ela fez um trabalho lindo e maravilhoso, com os mapas do Tolkien e medindo distância e convertendo e explicando muita coisa. É muito interessante. Inclusive, eu usei esse livro de referência para fazer esse vídeo aqui e para medir mais ou menos umas distâncias que eu achei interessante. O Urome voltou para o lago Cuiviene junto com os 3 representantes que ele tinha levado lá para Aman para ver como é que era, para convencer o resto do povo a ir para lá também. A maioria disse que sim, mas alguns disseram que não queria não. Aqui tá bom, eu acho melhor não me arriscar, eu vou ficar por aqui mesmo. E esse povo que ficou foi chamado de Avari, que significa os relutantes. O povo que atendeu a convocação dos Valar foi chamado de Eldar. Só que é muita gente, não é tipo meia dúzia de elfo. E para fazer essa viagem longa da porra, eles tiveram que se dividir em 3 grupos. Então cada representante que o Oromê tinha levado lá pra Aman ficou de líder de cada um desses grupos. O Ingwe ficou de líder dos Vanyar, o Finwë dos Noldor e o Elwë dos Teleri. Pode ser que eu esteja pronunciando errado. Vanyar significa belos elfos. Eles curtem música, poesia e são chegados do Manwë. Noldor significa elfos profundos. Eles curtem o artesanato e por isso eles são chegados do Aulë. Já Teleri significa os últimos, os atrasados. E eles são parceiros do Ulmo, que é o cara do mar, justamente porque eles gostam muito do mar. Agora, por que eles são chamados de os últimos? A gente já vai ver, mas isso tem a ver com a péssima mania dos elfos de dar nomes não muito legais para os colegas. A gente vai ver muito mais disso no resto do livro. E aí tá, eles dividiram em 3 para facilitar, mas ainda assim demorou muito tempo para chegar lá, porque, cara, é longe pra caralho. Segundo o Atlas aqui da Karen Fonstad, dá mais ou menos uns 4.500 quilômetros, que segundo o Google é tipo de Manaus para Porto Alegre e a pé, sem fazer pausa, segundo o Google de novo, dá 896 horas. Já é uma viagem que demora pra caramba, e aí vai demorar mais ainda porque a galera vai ficar parando pra apreciar a paisagem.
Aí tá, beleza. Partiu essa galera em direção ao oeste para chegar em Aman. Assim que eles saíram de perto do lago, já teve uma galera que desistiu, porque eles viram o caos que ficou tudo depois da guerra dos Valar contra o Melkor. Eles falaram, não, aqui tá bom, mudei de ideia, não quero mais. E ninguém nunca mais ouviu falar deles. Aí eles andaram, atravessaram uma floresta e chegaram na beira de um rio, que por acaso é este rio Anduin aqui, entre as Misty Mountains e a Floresta Negra, que na época não era negra, ela era verde e muito bonita. Então os Teleri fizeram um acampamento ali e ficaram curtindo aquela floresta por um tempo. Já os Vanyar e os Noldor continuaram a viagem, porque eles não queriam perder tempo não. Aí depois de algum tempo acampando ali naquela floresta que não era das trevas, era verde, os Teleri resolveram fazer as malinhas dele e continuar a viagem. Aí quando os Teleri estavam arrumando as coisinhas dele para continuar a viagem, chegou um cara e falou, não, gente, vocês estão malucos, vocês não estão vendo essas montanhas aqui. Você acha que faz algum sentido a gente atravessar isso daqui para ir num lugar que a gente nunca nem viu? E o nome desse cara era Lenwë. E ele convenceu várias pessoas a ficar ali naquela floresta, que na época era verde, e eles foram chamados de Nandor, que significa os que dão meia volta. E que muito possivelmente viraram os Elfos da Floresta, que a gente vê no Hobbit. Aí o resto dos Teleri que seguiu viagem, seguiu os Vanyar e os Noldor, eles passaram ali pela área que seria o condado depois, atravessaram essas montanhas aqui, que são as Montanhas Azuis, e pararam mais uma vez na beira deste rio, que é o rio Gelion. E nesse ponto eu tenho que interromper aqui para falar do próximo capítulo que chama de Thingol e Melian. Por que eu tô falando nesse próximo capítulo aqui? Porque ele só tem uma página. Eu acho que não vale a pena fazer um vídeo inteiro pra falar sobre um capítulo de uma página só, não é mesmo? Então, nessa outra parada que os Teleri fizeram aqui, o Elwë resolveu seguir viagem pra procurar o BFF dele, o Finwë, que já devia estar lá na frente. Aí no que ele tava andando procurando o Finwë, ele acabou entrando numa floresta. Aí ele ouviu uns passarinhos cantando, muito bonito e pá. E de repente ele ouviu uma pessoa cantando, uma mulher cantando. Aí ele foi seguindo essa voz e ele encontrou a Melian, que a gente falou dela rapidinho lá no episódio do Valaquenta. Ela é uma maia, muito bonita, muito inteligente, muito sábia e que estava, por acaso, cantando naquela floresta. No que os dois se encontraram e olharam um no olho do outro, eles ficaram presos, como num encantamento. E eles ficaram nessa mesma posição por anos. Enquanto isso, o povo dele estava lá esperando. Só que daí o irmão dele, o Olwë, ele falou, chega, a gente não pode ficar aqui esperando o Elwë pra sempre. Então ele catou os Teleri e continuou a viagem. Só que vários elfos acabaram ficando ali naquela região onde eles estavam, na beira do rio, esperando o Elwë voltar. Então esse povo que o Olwë conseguiu levar, que foram os últimos a chegar em Aman, e agora você já sabe por que os elfos botaram o nome deles de Teleri, os últimos, porque eles estavam sempre pra trás. Mas essa parte dos Teleri que chegou em Aman foi chamado de Falmari, e Falmari significa elfos do mar. Que eles gostavam de ficar mais ali na praia, pegando uma onda e pá. Daí a galera que ficou lá esperando o Elwë, quando o Elwë voltou, ele tava namorando a Melian, ele resolveu que o nome dele não era mais legal o suficiente, então ele mudou o nome dele pra Elu-Thingol. Elu-Thingol. E aí eles cataram o povo deles ali e se mudaram principalmente pra essa floresta aqui. Um pouquinho pra cá também, mas principalmente aqui nessa floresta. E Elu-Thingol significa manto cinzento. Então, essa galera que ficou ali junto com eles, junto com Elu-Thingol e a Melian, foram chamados de Sindar, que significa elfos cinzentos. Agora, esse nome pode ser por causa do outfit desse Elu, ou pode ser também porque eles partiram para ver a luz das árvores, mas eles não conseguiram chegar lá de fato. Tem essas duas teorias que são válidas. Só que, depois disso tudo, o filho daquele Lenwë, o Denethor, que com certeza não tem nada a ver com o Denethor do Senhor dos Anéis, decidiu que eles tinham que ir pro oeste, sim. Então ele catou uma parte daquele povo lá, eles se dividiram de novo, uma parte ficou ali na floresta, uma parte seguiu o Denethor, e eles atravessaram essas montanhas azuis, só que ao invés deles irem pra Man, eles pararam aqui, entre esses riozinhos aqui, nessa região que chama Osiriand. E eles foram chamados de Laiquendi, que significa os Elfos Verdes. Que é um nome legal até, considerando o nome que os elfos dão pros outros pra quem fica pra trás. Aí chega de nome, né? Já acabou. Não. Esses são os grupos de elfos. Agora tem as classificações, o jeito que a gente pode chamar eles. Todo mundo que chegou em Aman, que viu as luzes das árvores, a gente chama de Calaquendi, que significa aqueles que viram as luzes. Faz sentido, né? Quendi significa elfo. Lembra, Quendi é o nome que os elfos deram pra eles mesmos. E Kala é luz.
eu acho. Então, aqueles que chegaram em Amã se chamam Calaquendi, porque eles são aqueles que viram as luzes. A gente pode chamar eles de Amaniar também, porque são aqueles de Amã. Todo mundo que não chegou a pôr os pés em Amã e olhar a luz das árvores são Moriquendi, que significa Elfos das Trevas. Eles só têm esse nome porque eles não viram a luz das árvores da Yavanna, só por isso. Agora, os Umaniar, que são aqueles não de Amã, é todo mundo que não chegou em Amã a ver as luzes, menos os Avari, os relutantes. Então, tipo, todo mundo que partiu para a viagem, mas desistiu no meio do caminho, são Umaniar, aqueles não de Amã. Os Avari só entram na parte dos Moriquendi, os Elfos das Trevas. Então, Avari, Nandor, Laiquendi, Sindar, todos esses são Elfos das Trevas, Moriquendi. Nandor, Laiquendi, Sindar são Umaniar, porque eles foram, mas desistiram no meio do caminho. Vaniar, Noldor e Falmari, que são os Teleri que chegaram lá, mudaram de nome para Falmari, são Elfos da Luz. Calaquendi. Simples, fácil. Bom, por enquanto é só, povo. No próximo capítulo é que a gente vai ver como que eles chegaram de fato lá em Amã. Eu espero que tenha dado pra entender. É muito nome, mas eu acho que você não precisa lembrar de tudo. Só assim, os Noldor, os Vanyar, os Teleri e os Sindar. Mas principalmente os Noldor e os Sindar, beleza? E no próximo capítulo de Eldamar e dos príncipes dos Eldalir, a gente vai ver mais sobre como era a vida dos elfos lá em Amã. Até! Hilarie!